Olha, Votorantim, são 8 horas com mais 38 minutos, a hora certa. Por aqui tem o apoio do I10. Uma empresa de médicos, empresa dirigida por médicos, isso faz toda a diferença. Por aqui nós contamos com o apoio de Águas de Votorantim, que tem o site aguasdevotorantim.com.br, tem o 0800 797 0422 também disponibilizado, além do aplicativo Cliente Águas, que facilita muito esta relação entre cliente e empresa, tá bom? A Farmamed está conosco também. Farmamed, sua saúde em primeiro lugar. E a Associação Comercial Sorocaba /Votorantim prontamente respondeu aos nossos questionamentos e diz o seguinte, olha, abre aspas aqui, parou a realização de cirurgias eletivas em nenhum momento. Apenas não podíamos fazer cirurgias de maior porte que necessitavam de UTI, como retaguarda, e de anestésicos que estavam em falta no mercado internacional. Estamos fazendo cirurgias ginecológicas, oncológicas, ortopédicas mais simples, urológicas, etc. No mês de julho, fizemos 116 cirurgias, tá bom? Então, tudo dentro de um contexto, gente. O vereador fazendo a sua parte, até porque muitas vezes ele é questionado pela própria comunidade, né, pelo cidadão votorantinense, e por outro lado, dando um retorno, resposta, portanto, vinda da própria Secretaria de Saúde, através da própria secretária, estamos falando de administração. Então tá tudo certo, vamos lembrar, todo especial, é um ambientalista muito dedicado acima de tudo, e participa gentilmente aqui conosco, abre um espaço na sua agenda e coloca situações extremamente pertinentes e que vem preocupando particularmente o cidadão votorantinense. Elzo, bom dia, prazer tê-lo participando aqui conosco, tá tudo bem? Bom dia, Moreto, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Tropical FM, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Tudo bem comigo aqui. Que maravilha, Elzo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, a satisfação é toda nossa. Elzo, é bom quando a mídia também tem a mesma preocupação, né, que tem uma comunidade, não é, uma cidade, por exemplo, particularmente em relação a esses temas, né, que se fala aí em termos de ambiente? Desculpa, Moreto, tá baixa a ligação. Vamos lá, a gente vai melhorar o seu retorno aí. O que eu quero dizer é o seguinte, Elzo, qual é o papel da mídia a partir do momento que abre um espaço trazendo pessoas especializadas para esclarecer, tirar dúvidas e amenizar um pouquinho a preocupação da nossa comunidade? Sim, o papel da mídia é fundamental, Moreto. Inclusive, nesses últimos dias, a divulgação, né, do estado, da situação do reservatório do Tupararanga, com seus baixos níveis, né, que são preocupantes hoje, tem tido grande repercussão na mídia, e isso leva à informação, leva à conscientização até a população em geral. E a abertura de um espaço como esse hoje, né, na Rádio Nova Tropical FM, levando, né, essas informações aos seus ouvintes, é de fundamental importância. Então, dentro desse processo todo, né, de defesa, de preservação do meio ambiente em geral e de Tupararanga especificamente, a mídia tem um papel fundamental. E eu concordo com você. Elzo, detalhe, quando a gente fala da situação do nível, particularmente da represa de Itupararanga, normalmente a gente tem como vilão as ações do homem, tá? Das pessoas, de todos nós, de um modo geral. Uns mais conscientes, outros menos conscientes. É isso mesmo ou a gente precisa levar também em consideração fenômenos da natureza, enfim, a tal da crise hídrica que nós estamos vivendo, ou essas coisas se misturam nesse momento tão delicado? A gente pode considerar, né, nessa crise hídrica que nós estamos vivendo, né, que toda a região sudeste hoje, né, do Brasil está em emergência, né, de alerta de emergência hídrica, e Tupararanga também está dentro desse contexto. Mas a gente tem que entender que tudo isso tem dois aspectos, né? Tem um aspecto mais global, que é a questão das mudanças climáticas, né? E o aquecimento global, né? Que a gente está percebendo no mundo aí, né? Grandes alterações, né? No clima, no regime de chuvas, né? Nas ondas de calor, enfim. Então tem esse aspecto, né, global, que são as mudanças climáticas, que, né, hoje, né, é consenso entre a comunidade científica de que é interferência do homem no clima da Terra, né, através, né, das suas atividades econômicas,
enfim, né? E também temos uma questão local, né? Itupararanga hoje, né, a consequência, né, do estado hoje de Itupararanga é das ações humanas também no entorno, né? Ações como desmatamento, supressão de nascentes, grandes áreas de agricultura no entorno da represa, o uso, né, indiscriminado e sem, né, sem muito controle da água, algumas captações sem outorga, enfim. A gente pode deduzir que, né, esse estado de coisas hoje é consequência, né, em grande parte, da ação humana. Entendi. Agora, Elzo, pensando mais na questão assim, solução para o problema. Qual é a postura que você espera e que seria o ideal por parte da comunidade? Rezamos muito, tá? De repente buscamos um processo de mais conscientização, ou vez ou outra é uma questão mesmo de investimento? Porque para quem vai ali, próximo ali da represa, e no visual dá a impressão que o que se vê hoje não está diferente do que se via 30, 40, 50 anos atrás. Tem também a questão de um processo de investimento, modernização numa ou outra peça, num outro aparelho, ou isso não está em voga, não entra em discussão nessas horas? Não, eu entendo que não é o caso. O problema principal mesmo é a questão da degradação do entorno da represa. Sei. A represa, ela está inserida dentro de uma unidade de conservação, que é a APA de Itupararanga, né? É uma área de proteção ambiental de Itupararanga. Quer dizer, existem órgãos, né, oficiais, órgãos estatais que, né, controlam, né, regulam, né, algumas atividades ali. Existe a Votrante Energia, que tem a concessão de uso da represa, que faz a gestão. Tem o Comitê de Bacias, que também que acompanha, né, as ações de preservação e de fiscalização ali no entorno da represa. Mas a gente percebe que nada disso vem surtindo efeito, que a situação vem se agravando cada vez mais. Uhum. Então, eu entendo, né, está faltando hoje um papel da população, um papel da comunidade. Sei. Não só, né? E acho que esse papel a gente pode dividir em dois aspectos. Primeiro, né, a população tem que colaborar, logicamente, com o uso racional da água, né? E acho que mais para frente um pouco aí vai chegar um momento que vai ser obrigada mesmo, né, a fazer um uso mais racional da água. Mas também a comunidade tem que ter uma participação, mas vamos chamar assim de política, né? O que está faltando para que tenha uma solução mais efetiva com relação ali à área de Itupararanga, é uma pressão da sociedade sobre os órgãos de Estado e sobre as empresas privadas. Eu digo sobre o Estado, propriamente dito, os municípios do entorno, a empresa que faz a gestão do município e outras empresas e propriedades que estão instaladas no entorno da represa, né, como existem, né, propriedades com grandes extensões de atividade agrícola, que usam agrotóxicos, também é outro fator impactante, né, de degradação da represa. Então, hoje está faltando, né, o papel da sociedade, da comunidade, de fazer essa pressão para que medidas mais efetivas venham, né, ser tomadas com relação à preservação de Itupararanga. O que eu chamo de medidas efetivas? A gente tem que fazer recomposição vegetal de mata ciliar, tem que fazer a proteção das nascentes, tem que controlar mais as ações humanas no entorno da represa, como a agricultura, controlar a captação de água, né, que ocorre muitas vezes de forma irregular, enfim. São ações efetivas, necessárias e urgentes, que em grande parte hoje não estão acontecendo. E aí eu te pergunto, Elzo, as pessoas têm conhecimento disso? Porque uma coisa é você ver as pessoas ali se utilizando do espaço, consumindo cada vez mais, investindo na área, enfim, fazendo meio que uma mistura do avanço tecnológico com a questão ambiental, às vezes sem o devido respeito, mas por falta de know-how, por falta de conhecimento. Como é que essa pessoa chega, não é? Faz o que tem que fazer ali de uma maneira mais consciente e com conhecimento de causa. Tem um órgão, quando a gente fala assim, olha, eu estou conversando com o Elzo Sabella aqui, presidente da Associação Votorati Ambiental. Ela tem toda a autonomia, tem know-how para, de repente, desenvolver um planejamento, tem que dividir com outros órgãos ou não, enfim. A questão da falta de conhecimento,
a partir dessas pessoas que chegam, exploram ali o espaço, pode ser um problema também ou dá para a gente contornar isso com planejamento? Olha, toda atividade né, econômica ou atividade que seja impactante ali no entorno da represa, ela tem que ser licenciada. A pessoa tem que ter uma agricultura ou vai instalar, por exemplo, a gente tem ali várias marinas, inclusive tem um problema, né, que é muito sério, que é algumas marinas que se instalaram ali, que acabaram suprimindo mata ciliar, enfim, sem a devida licença. Então, toda atividade econômica e que seja impactante em torno da empresa, ela deve ser licenciada. Então, quem vai desenvolver uma atividade, né, e que busque o licenciamento, logicamente que vai estar dentro de um processo de uso correto e de ações corretas ali no entorno. Qual que é o órgão fiscalizador nessa hora? É a CETESB. Tá, mas está com fiscais suficiente, tem uma estrutura bacana para fazer o acompanhamento ou também não tem? A gente sabe que o Estado tem suas limitações, deficiências, né? Suas limitações hoje em dia. A CETESB é um órgão que está bastante desfalcado no seu quadro de funcionários. Os processos de licenciamento, às vezes, demoram um pouco mais, né, do que as pessoas aí gostariam. Aqueles que pretendem fazer algum tipo de investimento, acaba, né, demorando um pouco mais, e as pessoas, às vezes, acabam, né, se apressando e acabam desenvolvendo algumas ações antes até de qualquer autorização, né. Lembrando também que né, licenciamento é feito pela CETESB e a captação de água, que também é feita de forma bastante irregular. Quando a gente navega ali pelo lago da represa, a gente observa muitas bombas de captação de água para irrigação. E a maior parte dessas a gente sabe que não tem autorização, não tem outorga, né, para uso dessa água. Então, não tem licença, né? Não tem licença, tem licença, né? Entendi. E o órgão também que dá essa, né, a outorga, né, que licencia o uso da água, é o Departamento de Águas e Esgoto, né, do Estado de São Paulo, que é o DAE. Entendi. Então, são dois órgãos que quem quer se instalar ali no entorno da represa, né, desenvolver alguma atividade, ou mesmo está havendo uma grande proliferação também de condomínios, né, que também impactam muito o entorno. Está aumentando existem bastante, esses órgãos específicos. E como a represa e o seu entorno, né, está dentro de uma área de preservação, de proteção ambiental, existe um plano de manejo, que é uma espécie assim de plano diretor, né, da unidade de conservação, que diz o que pode e o que não pode ser feito, né, ali dentro da área da APA de Tuparananga. Entendi. Então, a pessoa que é responsável, que é ciente, né, do seu compromisso social, econômico, deve procurar esses meios, né, quando for, né, ou quando pretender desenvolver alguma atividade ali no entorno. Entendi. Elzo, sem que a gente fique aqui transferindo responsabilidade, porque eu acho que é uma situação em que todos devem se unir no sentido de buscar soluções e não potencializar o problema. Então, eu fico imaginando assim, claro que nós temos um órgão em nível estadual e esse órgão já foi mais competente, já foi mais estruturado um dia. Hoje, nem tanto por uma questão de investimento. Passa muito pela administração, não só de cidades, como do próprio Estado. Tá? Nenhuma crítica com relação ao governo atual, mas é que nós estamos numa pandemia, então muda-se um pouco as prioridades. Mas, enfim, a CETESB sempre foi conceituada, não podemos negar. Hoje a gente não sabe em que situação está vivendo. Mas eu digo assim, nós temos, por exemplo, um comitê, tá? Bacia hidrográfica, aquela coisa toda, envolve Votorantim, Sorocaba e boa parte aqui de cidades da nossa região. Chega uma hora que dá para dividir, dá para fazer mais reuniões, trazer pessoas do meio, pessoas capacitadas, especializadas e fazer um baita de um planejamento, ou a vez ou outra a coisa deriva um pouco mais para o lado político, entre os interesses. Você falava instantes atrás de condomínios chegando ali, marinas, o espaço um pouco mais valorizado, captação de forma irregular. Enfim, eu estou tentando encontrar uma situação boa para a sobrevivência de todos nós, porque a água é fundamental, pelo amor de Deus, né? Então, você tem uma perspectiva positiva em cima disso ou realmente hoje você está muito preocupado? Eu estou bastante preocupado, Moreto. Veja bem, o Comitê da Bacia, ele não chega a ser ele não é um órgão que tem estrutura e de fiscalização, enfim. E nem autonomia, né? E nem autonomia. O Comitê da Bacia é como se fosse um fórum regional para discutir as questões hídricas, né, da bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Entendi.
E quem tá, o ator principal hoje, nesses dias, com relação a essa questão do Tupararanga, está sendo justamente o Comitê de Bacia. Juntamente com o Conselho Gestor da APA de Tupararanga, né? Porque a gente tem um Conselho Gestor também, é verdade, que também ali está discutindo, está encaminhando questões, né, sobre a defesa e a preservação de Tupararanga. Entendi. O Comitê da Bacia hoje que está tomando frente a esse processo de discussão da questão das perspectivas dos riscos, né, que hoje a gente tem com relação ao abastecimento de água vindo de Tupararanga. Inclusive amanhã mesmo nós temos uma reunião das câmaras técnicas. O comitê ele é um órgão tripartite, né, formado por representantes do Estado, das prefeituras, da sociedade civil, e esse pessoal geralmente, né, grande parte desse pessoal são técnicos enviados pelo Estado, pelas prefeituras, de entidades, né, da sociedade civil. E esse pessoal aí acaba se organizando em câmaras técnicas, né? O Comitê da Bacia ele tem câmaras especializadas para cada área, seja recursos hídricos, seja saneamento, seja reflorestamento, enfim. E amanhã nós temos uma reunião das câmaras técnicas do Comitê da Bacia, juntamente com o Conselho Gestor, para encaminhar uma solução assim, mas assim, em caráter de urgência, né, mas que não é uma coisa definitiva, é para o momento, que né, vai ser discutido amanhã a redução da vazão do Tupararanga, a redução da captação pelos órgãos, né, que seja a autarquia, o SAI, Sorocaba, que é uma autarquia, seja a Águas de Votorantim, né, que é uma concessionária aqui em Votorantim. Sim. Vai ser discutido, inclusive, o volume de captação, o volume da vazão a ser liberado pela represa de Tupararanga, e o Comitê da Bacia discute isso, apresenta a solução e encaminha, né, para os órgãos, vai negociar, né, com a gestora da usina de Tupararanga, que é a Votorantim Energia, para apresentar essa solução em caráter de emergência. Com que frequência vocês se reúnem, Elzo? As câmaras técnicas do comitê, que são realmente o que dá funcionamento, né, dá funcionalidade, né, ao Comitê da Bacia, elas se reúnem mensalmente. Né? Tá, e com uma média mensal. Tá, e com membros da CETESB? A CETESB tem representação também nessas câmaras. Tá, sempre tem pelo menos um representante nessa reunião. Sim, como representante do Estado tem. Outra pergunta que eu preciso lhe fazer, Elzo, até para a gente não fugir um pouco desse raciocínio, qual é o peso, até onde vai a responsabilidade e o quão está preparado ou estão preparados as administrações, tá? Claro que a gente cita necessariamente Votorantim, porque está no contexto, Sorocaba não foge, não é? E algumas outras cidades que integram inclusive esse comitê. Até que ponto as administrações, seja da maneira política, administrativa ou não, elas podem interferir e até ajudar e fazer parte da solução desse problema? Sim, então fazendo o link disso com o Comitê da Bacia e com o Conselho Gestor da APA de Tupararanga, o que a gente sente com relação às administrações municipais é a falta de participação nesses fóruns de discussão. Porque, como eu disse, o Comitê da Bacia ele é tripartite. Né? Ele se reúne, as câmaras se reúnem regularmente, mas a plenária do comitê se reúne 3 a 4 vezes por ano. Né? E o que a gente sente é a ausência de prefeitos da nossa região, aqui da Bacia do Rio Sorocaba, participando efetivamente dessas reuniões do comitê, sendo que eles têm assento, né? Todos os prefeitos, são 35 municípios que estão dentro da Bacia do Rio Sorocaba e Meu Tietê, e desses 35 municípios a gente vê às vezes 3, 4, 5 prefeitos participando das reuniões do Muito pouco, comitê. Né? Muito pouco, né? Inclusive, do Conselho Gestor da APA de Tupararanga também tem representantes dos municípios, a gente vê pouca participação por parte dos municípios. Geralmente é a sociedade civil, são representantes do Estado, dos municípios é pouca participação. Isso é muito preocupante, Moreto, porque isso mostra, às vezes, uma falta de compromisso. Verdade, né? verdade. Da maioria das administrações municipais, na participação da busca de soluções para esses problemas
não só de Ituparananga, mas problemas ambientais e, né, a questão, né, hídrica na nossa bacia. E eu estou com você, falta de compromisso, falta de respeito, até uma certa responsabilidade, porque o problema é gravíssimo, né? Bom, Elza, vamos fazer o seguinte, olha, importante demais, como sempre, a sua participação conosco, sempre esclarecedoras as nossas entrevistas, fico muito feliz com isso. Amanhã é uma reunião importante, como você citou, nós estamos aqui de microfone aberto, pode fazer o contato, nós vamos fazer o contato com você, a gente fala um pouco mais a respeito de todo o conteúdo, a pauta discutida e quais foram as ações, né, as soluções tomadas, os próximos passos aí a respeito, né, dessa problemática que nós estamos vivendo. Eu só tenho uma última colocação para lhe fazer, Elzo, e explicar para você que a gente está sempre à sua disposição, a Nova Tropical, dentro de uma responsabilidade social que é passível, né, para todas as emissoras de rádio, meios de comunicação, nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Mas eu falo assim, a gente discute muito a questão da quantidade, e eu sei que a quantidade é escassa, por isso que a gente precisa de soluções urgentes. Mas como é que nós estamos em termos de qualidade dessa água? Qualidade é uma coisa mais fácil, que da noite para o dia eu já posso, eu tenho todo um mecanismo lá, tenho aparelhagem tecnológica, enfim, eu deixo ela com uma qualidade boa, ou também a qualidade desta água chega a lhe preocupar, Elzo? É preocupante também, não só também a quantidade da água, mas também a qualidade. Né? A CETESB faz o monitoramento, né, em vários pontos da represa, pontos estratégicos, onde faz a captação, né, a amostragem para fazer análise. E o que a gente percebe é que nos últimos anos a qualidade da água vem caindo. Ela ainda é boa. Não está, por exemplo, como uma Guarapiranga da vida, né? Que é isso que a gente tem que evitar chegar, né? Para quem conhece ali Guarapiranga, sabe que aquilo, né, é quase que esgoto puro, né? Não é nem possível a captação de água mais em Guarapiranga. Lógico que Ituparananga está longe disso, mas pensando que a longo prazo existe um risco de chegar a isso. Hoje a qualidade da água ela caiu de muito boa para boa. Ela ainda é boa ali em Ituparananga, mas já foi muito boa. Né? São aí os parâmetros aí já foi melhor, de análise. Né? Já foi melhor. E agora com a redução do volume, né? E é preocupante que hoje a gente está com volume, na data de hoje, está com 29%, né? Ali do volume útil da represa. Isso provoca uma concentração maior ainda dos poluentes, né? Que são ali, que estão presentes, né? Que vêm através do esgoto, vêm ou através da agricultura, enfim. Acaba havendo uma concentração maior desses poluentes e isso vai dificultar cada vez mais o processo de tratamento da água, né? Encarece o processo de tratamento da água e, né, tanto a qualidade tanto na entrada quanto na saída do processo. E se a gente chegar ainda, que há um risco, uma previsão, de que até outubro, se as chuvas aí não colaborarem, né, se o volume de chuvas ficar abaixo da média, a previsão é que até de setembro para outubro a gente entre no volume morto ali da represa do Paraná. Meu Deus do céu. Aí é uma situação mais grave, porque o volume morto é uma reserva técnica que não é para ser usado, porque ele está abaixo, né, dos pontos ali de captação. Mas há uma concentração muito maior de sedimentos, de poluentes, de metais pesados, enfim. Aí o tratamento é muito mais complexo, muito mais caro e com muito mais dificuldade. Eu entendi. Então, existe esse risco, né, de chegar aí ao memória. Então, a qualidade das águas, né, para resumir, ainda é boa, mas está em declínio. Tá certo. E isso aí, se não tiver o tal do equilíbrio, ela vai impactar cada vez mais na qualidade. Não bastasse a escassez, também tem a qualidade que está comprometida. Elzo, estamos sempre às suas ordens aqui, viu? Fico muito feliz com a sua participação. Conte conosco sempre, tá bom? E é sempre bacana quando a gente fala em ambiente, meio ambiente, e a gente sabe do carinho que você tem, da dedicação pelas atividades, pelas ações que você desenvolve. Abraço, meu querido, e obrigado mais uma vez. Agradeço, Moreto, pela oportunidade. Maravilha. Está aí o nosso querido Elzo Savella, ambientalista, integrante, membro do Comitê de Bacias dos Rios Sorocaba e Médio Tietê e presidente da Associação Votorantim Ambiental, que é a AVA. E nos deixou preocupado aqui, tá? Porque também não adianta a gente chegar aqui e falar que está tudo bem, um otimismo assim meio exagerado e meio que dar uma maquiada na situação. Se a situação é preocupante, a gente tem que passar isso para o nosso ouvinte, para o cidadão votorantinense.
e esperar que ele também, até porque ele faz parte desse processo todo, ele tem o máximo de consciência possível, né? Porque olha como o Elcio nos colocou aqui, não bastasse a questão da quantidade, que está cada vez menor, né? Em função até mesmo dessa crise hídrica que nós estamos vivendo, ou uma coisa proporciona a outra, é evidente, né? Tem a questão da qualidade também, né? Ah, tá, mas tem que ser um crescimento tecnológico, sustentável. Ótimo, mas com planejamento acima de tudo, né? Bacana. Rian, só me faz um sinal. Esse material daqui a pouquinho, né? Disponibilizado, a entrevista, tá? Extremamente esclarecedora, com a participação do nosso querido Elcio Sabella, né? Vai estar disponível em todas as nossas mídias sociais. Então, vai para o site, tá lá no site. Vai para o YouTube, tá lá no YouTube. Vai para o Face, tá lá no Face. Bom, enfim, então vamos lá. Nós temos aqui o nosso site, que é o novatropicalfm.com.br, o nosso Face é o Portal Tropical FM e o YouTube é o Rádio Nova Tropical FM 105,9. Checa, acesse e de repente você acompanha de perto todas essas colocações feitas aqui pelo nosso Elcio Sabella, preocupado, ele que é ambientalista, repito, é membro do Comitê de Bacias dos Rios, Sorocaba e Médio Tietê, e também presidente da Associação Votorantim Ambiental, que é a AVA, e tem uma reunião importante amanhã. E ele só reclamou um pouco aqui, pelo que eu entendi, embora tenha assento, né, nessas reuniões, está faltando pessoas, eu diria até que pessoas especializadas na área, se possível, claro, né? Mas se não for possível, que pelo menos participe da reunião para depois discutir com os órgãos competentes de uma administração, prefeitos ou representantes de uma prefeitura. Tá? Acho bacana isso. Câmara Municipal também certamente deve ter o seu espaço lá, seu assento. O importante é todos participarem nesse contexto aí, não é? Discutindo pautas, reuniões e com o único propósito, buscar, né, soluções para o problema, tá? Que já não está legal, está preocupante e pode piorar. Não estamos falando só da quantidade, mas também da qualidade, tá? Isso é saúde, isso é vida. 9 horas com mais 5 minutos, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco seguimos com outras informações aqui no Jornal da Nova Tropical FM. Lembrando que conosco tem a Pevo. Vantagens e benefícios na Pevo, hein? Particularmente para você associado, é só ligar. 3243-2410, a PEBO, que é uma associação dos aposentados e pensionistas de Votorantim e região. E conosco também tem o Unopar, primeira faculdade aqui de Votorantim e uma faculdade especializada no ensino à distância. Sai daí que a gente já volta. Café é uma delícia.